Continuando os estudos sobre conceitos da eletricidade, eu sou o professor Jonas e eu vou apresentar agora cargas elétricas. Vamos lá. Carga elétrica é uma definição da física que determina como os corpos eletrizados vão se comportar. Tá? Vamos entender um pouco o que é isso. Eu tenho aí as partículas elementares, os prótons, os elétrons e os nêutrons. E os prótons e elétrons, eles possuem um valor de carga elétrica, tá? Eles possuem aí um valor que vai permitir aí uma interação entre eles. Então o próton ele tem a carga elétrica positiva, os elétrons têm carga elétrica negativa e os nêutrons não têm carga elétrica. O próprio nome já diz, né? Carga elétrica neutra, nula, tá? Então a interação vai acontecer entre prótons e elétrons sempre, tá? Vamos ver como é que acontece essa interação. Basicamente, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, tá? Se eu conseguisse aí colocar um próton do lado de outro próton, eles iriam se repelir. A mesma coisa acontece se eu pegasse aí e colocasse aí um elétron do lado de outro elétron, tá? A propriedade de carga deles faz com que eles se repelam, aí vão se repelir, tá? Agora, se eu colocasse um próton do lado de um elétron, eles iriam se atrair. Por quê? Aqui existe aquele ditado, os opostos se atraem, né? Surgiu exatamente aqui na física, nesse conceito de cargas elétricas. Então, os prótons são atraídos por elétrons e assim vice-versa. Tá? Se forem cargas iguais, vão se repelir, cargas diferentes se atraem. Tá? E aí entra um conceito de eletrodinâmica que é muito importante, que é o seguinte: num átomo, a única partícula que tem a capacidade de sair do átomo, né, pelo menos de forma natural, dizendo assim, é o elétron. Tá? O elétron é a única partícula que tem a capacidade de sair do átomo. E qual elétron tem a capacidade de sair do átomo? O elétron que está mais distante do núcleo, né? O elétron que está na camada de valência. Nesse caso aqui, ó, esse elétron aqui, né, ó, ele está na última camada, a camada de valência. Então ele tem a possibilidade de sair desse átomo e ir para outro átomo, tá? Então isso aqui é o conceito de eletrodinâmica, né? A parte da física que estuda aí as cargas elétricas em movimento. Esse elétron aí saindo de um átomo e indo para outro, por exemplo. Olha aqui essa situação aqui, ó. Na camada de valência, o elétron saiu e sobraram, digamos assim, mais prótons do que elétrons, tá? Numa situação natural, o átomo ele está em equilíbrio. Então, nessa condição, a quantidade de elétrons e de prótons é a mesma, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. Eu digo que o meu átomo está em equilíbrio. A carga desse átomo está equilibrada, está nula, tá? A carga dele é zero, ok? Agora, esse segundo átomo aqui, ó, do meio, ele perdeu um elétron, tá? Ele tem mais prótons do que elétrons, tá? Nesse caso, ele tem mais carga positiva do que carga elétrica negativa. Tá? Esse átomo em si aqui, ele está carregado positivamente. Okay? E nesse terceiro exemplo aqui, esse átomo aqui ele ganhou um elétron a mais na camada de valência. Tá? Perceber aqui, na camada de valência tem 2 elétrons aqui. Tá? Cada camada suporta mais de um elétron, conforme aí a sua distribuição eletrônica. Mas nesse caso, esse átomo aqui tem mais cargas elétricas negativas do que positivas. Então eu digo que esse átomo ele está eletricamente negativo, tá? Ele está carregado negativamente, ok? Então guarda isso. A única partícula que tem a capacidade de sair do átomo de forma, digamos assim, mais natural é o elétron, tá? O próton e o nêutron não saem do átomo, a não ser por processos aí de fissão nuclear,
como por exemplo na bomba atômica, a bomba nuclear, né? Mas, salvo esse exemplo, naturalmente apenas o elétron sai da camada de valência, ele consegue sair do átomo e ir para outro elétron, para outra camada de valência de outro elétron, ok? Então olha só, eu tenho, por exemplo, aí 3 garrafas, tá? Eu exemplifiquei aí apenas os prótons e elétrons. Não coloquei os nêutrons porque eles não faz nenhuma diferença aí no nosso estudo. Mas essa primeira garrafa aqui da esquerda, vamos analisar ela. Quantos prótons e quantos elétrons tem na mesma? Eu tenho 3 prótons e 3 elétrons, correto? Então eu digo que é um corpo neutro, é um corpo que tem equilíbrio. A mesma quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, tá? Então essa garrafa da esquerda é um corpo eletricamente neutro, não está carregado, tá? A garrafa do meio, eu tenho ainda a mesma quantidade de prótons, digamos assim, só que ela perdeu um elétron, tá? É lógico que isso aqui é puramente um exemplo, né, puramente didático. Nós temos bilhões de elétrons aí numa garrafa, tá? Só que é só para vocês entenderem. Então, nesse caso do meio, perdeu um elétron, sobrou mais prótons, né? Tem mais cargas positivas do que negativas. Então, esse corpo aí, eu digo que ele está carregado positivamente, tá? É um corpo carregado, sim, e o sinal dele vai ser positivo. Ele é carregado positivamente. E a terceira garrafa, a garrafa da direita, tem ainda a mesma quantidade de prótons. Os prótons não se ganha ou se perde prótons, tá? A quantidade sempre é a mesma, eles não saem lá do núcleo do átomo. Mas nesse caso aí, essa garrafa ganhou o elétron, tá? Vamos até supor que saiu da garrafa do meio, foi para a garrafa da esquerda, por exemplo, tá? Os elétrons, eles têm essa capacidade de sair de um corpo e ir para outro. E aí tem os elétrons que são mais suscetíveis a isso, que são os que estão na camada de valência. Guarda sempre isso, ok? A garrafa da direita tem mais elétrons do que prótons. Os elétrons, carga elétrica negativa. Eu digo que a garrafa é um corpo carregado, sim, é um corpo carregado negativamente, ok? Até aqui então, vou deixar aí alguns questionários aí embaixo. Responda, consiga aí o máximo de acertos e parte para o próximo vídeo. Valeu, obrigado.